Muitas vezes vemos uma criança chorando ou fazendo teimosia, né? Birra, e a gente logo acha que isso é má criação. No entanto, esses comportamentos, se repetidos com frequência, podem indicar um problema que precisa de um pouco mais de atenção, viu, gente? O transtorno opositor desafiador, também chamado de TOD. O distúrbio ocorre na infância, normalmente antes dos 8 anos de idade, mas também pode aparecer na adolescência. Ele provoca dificuldade de lidar com situações estressantes, como conflitos familiares ou dificuldades na escola. O TOD pode ser causado por fatores como transtornos de ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade ou de conduta. E para te ajudar a entender isso e a como cuidar do bem-estar dessas crianças e adolescentes, a gente traz aqui, recebe aqui no estúdio, Marcelo de Oliveira Fonseca, que é professor universitário e psicólogo do Instituto Sinapse. E aí, Marcelo, vai trazer todas as orientações para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Sim, vamos ter uma discussão muito boa sobre o tema. Um tema que é pouco falado, né, mas que eu acho que é extremamente importante que as pessoas consigam pelo menos identificar algumas coisas, né? Marcelo, como é que a gente consegue identificar o que é hiperatividade, o que é o TOD e outros problemas que a criança possa ter? Porque, na verdade, a aparência, para quem não é da área, é que esses sintomas eles se confundem, né? Sim. A grande sacada para que a gente possa identificar é a observação do contexto. Então, por exemplo, quando a gente fala do transtorno opositor desafiador, o comportamento da criança de não seguir regras, de se colocar em oposição a qualquer tipo de orientação, muitas vezes de maior irritabilidade, maior agressividade, tem que se dar em todos os contextos. Então, se a criança, por exemplo, ela apresenta esse comportamento só em casa, mas na escola, na terapia, em outros ambientes, na natação, em outros ambientes, ela não apresenta aquele comportamento, isso não fecha critério diagnóstico para o transtorno opositor. O transtorno opositor, a criança tem que apresentar o comportamento em todos os ambientes. Então, o comportamento será muito semelhante em casa, na escola, na terapia, na natação, no judô, em todos os ambientes onde a criança se encontra. Quando a gente fala do transtorno opositor, isso vai acontecer em praticamente todas as situações, independente se isso foi modelado ou não, se isso tem um histórico que ela conseguiu ou não. Entendi. Então o comportamento é muito mais frequente. Nem sempre, às vezes a gente vê uma ou outra situação, principalmente com crianças, né, quando quer alguma coisa, e sempre vem aquela questão, poxa vida, tá faltando autoridade para o pai e para a mãe, mas às vezes pode ser um problema mais sério, né, doutor? Com certeza. E uma coisa que a gente tem que pensar também, quando a gente está falando só de birra, quando a gente está falando de um comportamento que não seria aí diagnóstico de TOD ainda, essa criança ela é mais sensível a manejo, ou seja, se você coloca a criança de castigo, se você orienta, ela é mais suscetível à mudança comportamental. Quando eu estou falando da criança com TOD, muitas dessas crianças às vezes, já chegam ao consultório e os pais contam. Não, olha, fica de castigo, fica sem televisão, fica sem videogame por um dia, 2 dias, uma semana e não muda o comportamento. Então a gente vê também uma diferença dessa sensibilidade de manejo do ambiente. A criança, quando não tem o diagnóstico, se você coloca de castigo, se você orienta, ela é mais suscetível a uma mudança. A criança com TOD, não. Ela é mais resistente a essa mudança. A partir de quando é possível fazer esse diagnóstico? Olha, hoje em dia a gente já consegue observar crianças com 4, 5 anos sendo diagnosticadas no consultório. A gente sempre tem que pensar que esse diagnóstico é muito engraçado, né? Às vezes as pessoas vêm para o consultório e elas acham bonito quando elas saem com um diagnóstico rápido. Então a criança entrou no consultório, o médico, o pediatra ou o psicólogo falam assim, nossa, tem TOD. Esse não é um bom diagnóstico. O diagnóstico de TOD e de qualquer outro transtorno da infância, ele leva tempo. Por que ele leva tempo? Porque a gente precisa observar essa criança. Eu preciso entender como é o relacionamento em casa, eu preciso entender como é o relacionamento na escola. Tem muitas outras coisas que poderiam simular o sintoma que a gente vê no TOD. Então, a criança ela pode ser diagnosticada com 4, com 5 anos de idade, mas esse é um diagnóstico que tem que levar um certo tempo, porque eu preciso entender se aquilo realmente tem uma participação biológica ou se não, ou se é uma adaptação da criança a um ambiente que muitas vezes pode ser violento, pode ser mais aversivo, pode ser mais agressivo. Isso pode piorar, inclusive, né?
Com certeza. Se eu tenho a combinação das duas coisas, né? Se eu tenho uma criança com características de TOD e que ainda vive, se relaciona com uma família que é violenta, que tem um ambiente muito estressante, esses sintomas vão ficar muito mais intensificados. Marcelo, uma vez que é diagnosticado isso aí, como é que a gente tem que lidar com essas crianças? Porque olhando de fora dessa bolha, é um trabalho conjunto, né? Escola, pais, a parte clínica, né? Todos, essa engrenagem ela tem que andar perfeitamente para essa criança poder vencer esse problema, né? Exatamente. A gente sempre tem que pensar que não só o diagnóstico, mas também o tratamento, muitas vezes é multidisciplinar. Então, por exemplo, a ideia é que quando a gente pensa unicamente no TOD, talvez o tratamento que tenha maior eficácia seja a psicoterapia. É o tratamento mais indicado, psicoterapia, acompanhamento com psicólogo. Quando que a gente tem a participação do serviço de psiquiatria? Quando a criança vai apresentar outros diagnósticos associados, então quando ela tem, por exemplo, uma hiperatividade, um déficit de atenção, algum outro sintoma de ansiedade, algum outro sintoma associado que poderia aí talvez ser aliviado, amenizado por via medicamentosa, tá? Mas o tratamento, em suma, é psicoterápico. Quanto mais cedo esse tratamento começa, melhor o paciente reage e mais rápido a gente consegue ver mudanças de comportamento. A gente diz que é um tratamento complexo também, porque a família tem que participar, a escola tem que participar, os avós têm que participar. Ou seja, todo mundo que de alguma maneira tem relação com a criança, tem contato com a criança, tem que de alguma maneira ser orientado. A gente pensando para, né, nem todas as pessoas têm a condição financeira de procurar um psicólogo particular, né? O SUS ele tem algum apoio para esse tipo de coisa? Sim. O SUS ele oferece, né, o serviço de psicologia. Então, se alguém que está nos ouvindo observa alguns tipos de comportamento, sempre lembrando que o comportamento opositor ele tem que ser frequente em pelo menos 3 ambientes. Ou seja, a criança tem que apresentar oposição em casa, na escola e mais um ambiente. Então, se alguém que está nos ouvindo observa esse tipo de comportamento, você pode ir no SUS, então você pode pedir uma avaliação psicológica, você pode passar com um pediatra, descrever a demanda e o pediatra encaminhar para o serviço de psicologia. E a gente também tem as clínicas escolas, né? Então aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, a gente tem várias faculdades de psicologia, todas essas universidades elas têm uma clínica escola que ou dá o tratamento de forma totalmente gratuita ou a preço simbólico. Então a gente tem aí várias possibilidades, tanto pelo Serviço Público de Saúde como pelas clínicas de escola. Marcelo, para a gente terminar, de repente, algum pai ou mãe, ou algum parente mais próximo de alguma criança pode ter esses sintomas, né? Pode apresentar algumas características desse transtorno. Que dica que você deixaria, de repente, para que essa intuição que a pessoa tem, ela possa ser afinada a ponto da mãe e o pai procurar a ajuda de um clínico? Dá pra gente ter alguma dica, pra gente perceber alguma coisa, pegar alguma coisa assim e falar, opa, acendeu a luz amarela aqui, preciso cuidar disso aqui? Eu acho que talvez o mais importante seja perceber se esse comportamento aparece em todos os ambientes ou na grande maioria dos ambientes. Porque a criança muitas vezes não seguir regras dos pais, dos professores de maneira isolada, isso pode acontecer. Existem até algumas faixas etárias onde isso é mais frequente. Quando a gente fala de algo que tem que chamar atenção para o transtorno opositor, é quando a criança não segue regras ou se opõe de maneira veemente em todo contexto onde existe uma figura de comando, onde existe uma figura que orienta algum tipo de comportamento. Então, por exemplo, se o seu filho ou se alguém próximo apresenta esse comportamento opositor, mesmo com pessoas que ele não conhece, mesmo em ambientes em que ele foi recém-inserido, então mudou de escola agora e já apresenta esse comportamento, ou entrou na natação, entrou no futebol agora e já tem uma descrição desse comportamento, isso deve chamar atenção. Normalmente, as crianças que não têm transtorno opositor, elas vão se opor em algumas situações, mas principalmente em ambientes onde elas se sentem mais confortáveis, ambientes que são mais conhecidos. As crianças com transtorno opositor desafiador, não, elas vão apresentar esse comportamento mesmo em ambientes novos, em ambientes não conhecidos, o que tem que chamar um pouco a atenção. Lógico, o diagnóstico não se resume a isso, e do tipo, a gente precisa realmente de uma avaliação até de como é o ambiente familiar, se existe alguma outra coisa que poderia explicar melhor esses comportamentos.
Mas talvez essa seja uma orientação simples e importante. Se a criança apresenta um comportamento opositor em todos os ambientes, mesmo em ambientes novos, ambientes onde ela não tem familiaridade. Entendi. Marcelo, queria te agradecer por trazer à tona esse assunto, né? Trazer todas as explicações para a gente, porque isso é quase que um serviço de utilidade pública. Pessoas podem estar passando por isso aí e muitas vezes não sabem como é que busca ajuda, né? Então, queria te agradecer e já deixar o convite para você, para a gente voltar de repente em algum momento com esse assunto, para trazer mais desdobramentos aí e poder aprofundar ainda mais essa questão. Obrigado, viu? Perfeito, fico muito feliz, acho que é um tema muito importante. Às vezes as pessoas acham que bater nos filhos vai resolver a situação. Quando eu ajo de forma mais violenta com a criança, que ela tenderia a responder melhor. Mas, infelizmente, não é assim. Ou seja, a gente realmente tem crianças que têm condições específicas e que muitas vezes não seguem orientação por uma questão patológica mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Abraço.